Graça e paz seja contigo nessa noite. Que o Senhor venha te abençoar e resplandecer o teu rosto sobre ti. Que você receba muito crescimento, muita paz. Que você venha se levantar nessa noite. Deus manda te dizer que Ele não desistiu de você e eu vou te dizer por quê. Essa manhã eu levantei e Deus me entregou uma mensagem muito poderosa. E eu estava orando para Deus me dar um tema sobre a Gotas de Maturidade de hoje. Só que Deus falou para mim que não seria um simples tema. Deus teria uma mensagem para você que está me ouvindo. E o que Ele tem para te entregar é muito grande. É muito grande. E Ele manda te dizer para você se colocar de pé, para você ouvi-lo, para você se posicionar, para você não continuar dormindo trancada, para você não se desvalorizar e achar que tudo acabou. E eu quero te contar uma história aqui do povo de Israel, que você já deve conhecer. O povo de Israel estava ali oprimido como escravos, 430 anos no Egito. E Deus envia um libertador que é Moisés para tirar o povo da terra do Egito, que estava ali presos há 430 anos. Imagina 3 milhões de pessoas, pelas contas, passando em seco, atravessando o mar. É isso que Deus faz. Só que houve algo muito sério. Do Egito até Canaã, a terra prometida, são 40 dias de caminhada. Só que entre o Egito e Canaã existe um deserto. E nesse deserto existe um processo. Existe a confiança, precisa existir a gratidão. Deus, Ele não te abandonou, mas quantas das vezes você murmurou, quantas das vezes você quis desistir, quantas das vezes você deixou de sonhar ou quis se prostrar. O povo, em 3 dias, depois que eles viveram um grande milagre, que para mim, na minha memória, se eu vivesse esse milagre, seria inesquecível, eu nunca esqueceria. Eles deixaram de confiar no Deus vivo e eles começaram a murmurar com Moisés, pedindo comida, pedindo água, falando que estava com fome, se esquecendo do poder de Deus. E Deus muito se entristeceu com isso, mas mesmo assim o Senhor cuidou deles. O Senhor transformou o céu numa padaria. Deus fez com que maná descesse do céu. Depois, o povo não satisfeito, Deus transformou o céu praticamente numa churrascaria, falando aqui em figuras de linguagem, porque Deus fez descer carne, cordonizas do céu. Imagina Deus, você no deserto, e Deus fazer na sua mesa ter carne abundante. Deus olhou para aquele povo rebelde e falou assim: eu vou fazer eles comer carne até sair pelo nariz. Já ouviu essa expressão? Pois é, isso aí não é história da carochinha, não é história do povo antigo. Isso aí é uma frase que vem da parte de Deus, porque o povo era muito ingrato, mas mesmo assim Deus o abençoou. E veja bem, Moisés, o líder, chegou a se desequilibrar de tanto desespero, de tanto aborrecimento por conta da murmuração daquele povo. Porque não é fácil lidar com pessoas, mas Deus mandou Moisés tocar na rocha e Moisés bateu na rocha, feriu a rocha. E por causa disso ele perdeu também a herança de entrar na terra prometida, física, porque ele está na terra prometida celestial. Mas ele chegou a avistar a terra. Agora, de 3.000 pessoas, somente 2 da geração de Moisés entrou na terra prometida. E quando essas pessoas entraram, entrou a descendência. Então foi Josué e Calebe que entraram nessa terra. E na época que o povo entrou na terra,
já entra no período de Juízes. E no período de Juízes, que foi 300 anos que eles ficaram ali na terra de Canaã, sobre o reinado, na verdade não foi reinado, foi liderança, sobre a liderança de Josué, né? Não houve um rei para reinar, então somente Deus reinava sobre o povo. E o povo estava ali, Deus durante 7 vezes levantou um herói, na época ali de Juízes, né, do período de Juízes, naquele tempo, para poder resgatar o povo. E o que Deus queria, que Deus se lembrar, Deus queria que eles se lembrassem, o povo, a descendência, do erro dos pais. E de que ali naquela terra só entraria quem fosse fiel a Deus. E o povo mesmo assim estava ali pecando. Deus levantava alguém. Quando essa pessoa viesse a falecer, o povo se esquecia novamente de Deus. E aí o povo se lembrava de Deus, adorava a Deus, depois se esquecia novamente de Deus. Depois o povo vinha adorar a Deus e novamente o povo depois se esquecia de Deus. Durante um tempo eles adoravam, se lembravam de Deus quando Deus enviava alguém para os resgatar. Porque naquela época, por conta do pecado, Deus permitia vir o inimigo. E quando o inimigo vinha, estrupava, saqueava, roubava, fazia todo tipo de atrocidade. Só que Deus enviava uma pessoa para os resgatar, para os salvar. Só que chegou um momento que depois o último ali, na época do período de Juízes, foi o profeta Samuel que se levantou. E aí chegou um momento, eu quero que você entenda essa mensagem com muita atenção, tá? Porque é uma mensagem muito poderosa, muito grande, daria uma pregação aqui. Mas o que Deus tem para falar eu não posso deixar de dizer para você. Chegou um tempo que Deus levantou os profetas. E quando Deus levantou os profetas, Deus enviou a mensagem para o povo, falando assim: ai, Israel, se você não se arrepender, vou te levar para uma terra de assolação. Falava algo parecido com isso. Eu estou tentando resumir aqui a história toda para você entender a mensagem que Deus quer te falar. Porque você está vivendo num tempo de cativeiro. Você está vivendo num tempo de deserto. Essa é a mensagem que Deus está falando. Só que Ele quer te levantar. Ele quer que você se coloque de pé. E aí agora eu vou entrar na mensagem que Deus falou comigo. O povo não deu ouvido. E o exército de Nabucodonosor entrou na Babilônia e saqueou, queimou a cidade, porque tinha muito ouro ali, então eles tinham que derreter o ouro, então queimou. Na primeira leva foi em 609 a.C., que foi na época que foi preso Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na primeira leva, que foi nesse ano, foi 1 milhão de pessoas presas. 1 milhão. Na segunda leva, que foi em 587 a.C., isso mesmo, se não me falha a memória, veio nessa segunda leva para o cativeiro Ezequiel. Aí agora eu quero pedir para você abrir a tua palavra, a palavra do Senhor, perdão, comigo, a sua Bíblia, se você puder, é claro, mas eu vou ler aqui, Salmos de número 137, diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Imagina você que está aí prostrado, virem a você e pedir para você adorar, cantar canções, e você na dor,
Você no luto, no desespero, como que você vai cantar? Você pode até lembrar das coisas boas, mas você não consegue mais cantar porque você só chora. É só dor, é só tristeza, é só luto. Roubaram os seus sonhos, não é? Roubaram os seus projetos, roubaram tudo de você. Parece que você não vai chegar a lugar nenhum. Parece que você está andando em círculo. É só um processo, Deus está dizendo. É só um período. Continuando aqui no versículo ainda de número 3, diz assim: e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião, porque os louvores de Sião é lindo demais. Os louvores do povo de Deus é muito lindo. E no versículo 4: como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita e apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos, que são os alicerces, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. É muito poderosa essa mensagem. E eu te contei toda essa história para chegar até aqui no exílio, para chegar até aqui no cativeiro, para chegar até na Babilônia, porque hoje vivemos em tempos maus e o mundo, ele representa a Babilônia. O mundo representa a Babilônia. O Egito representa a escravidão, representa o mundo que você está vivendo. Só que a Canaã representa a Canaã celestial, representa o reino de Deus. O que Deus tem para você são coisas grandes e também o céu e a glória. Deus não quer ver você se perdendo, afastado do Senhor Jesus. Deus não quer ver você vivendo nessa depressão, nessa dor, nessa tristeza. Ele quer que você se levante e busque-o. Ele quer que você tenha visões de Deus, aleluia. Em Ezequiel, capítulo de número 2 e versículos de número 1, diz assim: põe-te de pé e eu falarei contigo. Ezequiel, acredita-se os estudiosos, porque Salmos de número 137 é um dos salmos mais tristes, que relata a tristeza do povo de Israel, estava preso. É um salmo anônimo, que não sabem quem escreveu, mas os estudiosos acreditam que possa, e eu também acredito, não temos prova disso, mas possa ser que foi Ezequiel quem escreveu. E Deus pega ele sentado ali e fala: põe-te de pé e eu falarei contigo. Aonde estava Ezequiel? Estava num vale de ossos sequíssimos, num ambiente morto, num ambiente de morte. E Deus fala: profetiza tu sobre esse vale de ossos secos, profetiza, profetiza. Deus falava várias vezes com Ezequiel e ele só teve visões dos céus, as visões de Deus, quando ele se pôs de pé. E agora eu vou encerrar aqui em Salmos, capítulo de número 126, que fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando Deus restaurar a sua sorte, é isso que Ele quer hoje, agora, Ele está restaurando você. Eu profetizo que Ele está te restaurando. Você vai ficar como quem sonha. Porque quando há uma restauração, quando há uma conquista, a primeira coisa que a gente faz é sonhar, a gente faz projeto. Só que você só vai ficar assim se você se levantar.
Se você ouvir a voz de Deus, o primeiro passo é você voltar para Jesus. E se você não entregou a sua vida para Jesus, é você entregar a sua vida para Jesus. Porque só Ele conhece a rota certa. Só Ele tem um caminho que você não viu, mas Ele viu. Os planos de bênçãos e não de mal para a tua vida. E quando você se levantar de pé, você vai ter visões de Deus e você vai ouvir a voz do Senhor. E Ele está falando contigo agora. E aqui em Salmos ainda, de número 126, diz assim: então a nossa boca se encheu de riso. É isso que Deus tem para você, riso. E a nossa língua de júbilo, de canções, de adoração, de alegria. Então entre as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor e tem feito por eles, e com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, aqui está uma chave para a tua vida. Se atente. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É sentado? Será? É sentado? É tomando um Rivotril com a porta do quarto trancada, com depressão profunda? É não acreditando mais nos seus sonhos? É não acreditando mais em si mesma? Vamos ver aqui, para a gente finalizar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então você pode estar no deserto, você pode estar chorando, mas você precisa se pôr de pé. Você precisa estar andando. Caminhe diante do Senhor. Vá buscar o Senhor. Busque enquanto se pode achar, porque só Ele tem as bênçãos eternas para você. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, em nome de Jesus, alcança agora, Senhor, a casa dessa pessoa que está me ouvindo agora. Abençoa, meu Deus, a vida dela, a vida dele. Meu Deus, retira do lamaçal, retira das correntes. Senhor, eu quero repreender toda corrente que prende, todo espírito de depressão. Senhor, eu quero repreender, meu Deus, todo espírito maligno, todo mal. Meu Deus, todo pensamento maligno, Senhor, eu quero repreender agora pelo santo nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha restaurar a sorte dessa pessoa. Em nome de Jesus, e dá forças, Senhor. Faça com que ele e ela agora se ponham de pé. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Toma posse, busca ao Senhor, coloque-se de pé, levante-se, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima.